Conceito Rosa Cruz do Cosmos, terceira parte, capítulo 17. A oração do Senhor. Voltamos a considerar as ajudas espirituais no progresso humano. Podemos comparar a oração do Senhor, Pai Nosso, como uma fórmula abstrata ao melhoramento e purificação de todos os veículos do ser humano. O cuidado a prestar ao corpo denso está expresso nas palavras: "O pão nosso de cada dia dai-nos hoje". A oração que se refere às necessidades do corpo vital é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O corpo vital é a sede da memória. Nele estão arquivados subconscientemente as lembranças de todos os acontecimentos passados, bons ou maus. Isto é, tanto a injúria como os benefícios feitos ou recebidos. Lembremos que ao morrer, as recordações da vida são tomados desses arquivos imediatamente depois de abandonar-se o corpo denso e que todos os sofrimentos da existência pós-morte são resultado dos acontecimentos aí registrados como imagens. Se pela oração contínua obtemos o perdão ou esquecimento das injúrias que tenhamos praticado e procuramos prestar toda a compensação possível, purificamos nossos corpos vitais. Esquecer e perdoar aqueles que agiram mal contra nós elimina todos os maus sentimentos e nos salva dos sofrimentos pós-morte. Além disso, prepara o caminho para a fraternidade universal, que depende muito especialmente da vitória do corpo vital sobre o corpo de desejos. As ideias de vingança são impressas pelo corpo de desejos em forma de memória sobre o corpo vital. A vitória sobre isso é indicada por um temperamento equânime em meio dos incômodos e sofrimentos da vida. O aspirante deve cultivar o domínio próprio porque tem ação benéfica sobre os dois corpos. A oração do Senhor exerce o mesmo efeito porque ao fazer-nos ver que estamos injuriando os outros, voltamo-nos para nós mesmos e resolvemo-nos a descobrir as causas. Uma dessas causas é a perda do domínio próprio, originada no corpo de desejos. Ao desencarnar, a maioria dos seres humanos deixa a vida física com o mesmo temperamento que trouxe ao nascer. O aspirante deve conquistar sistematicamente todos os arrebatamentos do corpo de desejos e assumir o próprio domínio. Isso se efetua pela concentração sobre elevados ideais que vigoriza o corpo vital. É um meio muito mais eficaz do que as orações da igreja. O ocultista cientista prefere empregar a concentração à oração porque a primeira realiza-se com o auxílio da mente, que é fria e insensível, enquanto a oração geralmente é ditada pela emoção. Feita com devoção pura e impessoal, dirigida a elevados ideais, a oração é muito superior à fria concentração. Aliás, nunca poderá ser fria, porque voa para a divindade sobre as asas do amor, a exaltação do místico. A oração para o corpo de desejos é: não nos deixeis cair em tentação. O desejo, o grande tentador da humanidade, é o grande incentivo para a ação. É bom quando cumpre os propósitos do espírito, mas quando se inclina para algo degradante, para algo que rebaixa a natureza, certamente devemos rogar para não cair em tentação. O amor, a fortuna, o poder, a fama, eis os 4 grandes motivos de toda a ação humana. O desejo de alguma ou várias dessas coisas é um motivo porque o ser humano faz ou deixa de fazer algo. Os grandes líderes da humanidade agiram sabiamente quando lhe deram tais incentivos para a ação, a fim de obter experiências e aprender. O aspirante deve continuar usando-os como motivos de ação firmemente, mas deve transmutá-los em algo superior. Por meio de nobres aspirações, deve saber transcender o amor egoísta que busca a posse de outro corpo e todos os desejos de fortuna, poder e fama fundamentados em razões pessoais egoísticas. O amor pelo qual se deve aspirar é unicamente o da alma, que abarca todos os seres, elevados e inferiores, e que aumenta em proporção direta às necessidades daquele que recebe. A fortuna pela qual se deve lutar é somente a abundância de oportunidades para servir os semelhantes. O poder que se deve desejar é o que atua melhorando a humanidade. A fama pela qual se deve aspirar é a que possa aumentar nossa capacidade de transmitir a boa nova, a fim de os sofredores poderem encontrar o descanso para a dor do seu coração. A oração para a mente é: livrai-nos do mal. Como vimos, a mente é a ligação entre as naturezas superiores e inferiores. Admite-se que os animais sigam os seus desejos sem nenhuma restrição. Nisso nada há de bom nem de mal, porque lhe falta à mente a faculdade de discernir os meios de proteção empregados para com os animais
que roubam e matam são muito diferentes do empregado em relação aos seres humanos que fazem tais coisas. Mesmo quando um ser humano de mente anormal faz isso, não se considera da mesma forma que ao animal. Agiu mal, mas porque não sabia o que fazia, é isolado. O ser humano conheceu o bem e o mal quando seus olhos mentais se abriram. Aquele que realiza a ligação da mente ao eu superior permanentemente é uma pessoa de elevado entendimento. Se pelo contrário a mente está ligada à natureza emocional inferior, a pessoa tem mentalidade inferior. Por tais razões, a oração para a mente traduz a aspiração de nos libertarmos das experiências resultantes da aliança da mente com o corpo de desejos e de tudo quanto tal aliança origina. No aspirante à vida superior, a união entre as naturezas superior e inferior é realizada pela meditação sobre assuntos elevados, pela contemplação que consolida essa união e depois pela adoração que, transcendendo os estados interiores, eleva o espírito ao trono. No Pai Nosso, geralmente usado na igreja, a adoração está colocada em primeiro lugar, o que tem por fim alcançar a exaltação espiritual necessária para proferir uma petição que represente as necessidades dos veículos inferiores. Cada aspecto do tríplice espírito, começando pelo inferior, expressa adoração ao aspecto correspondente à divindade. Quando os três aspectos do espírito estão colocados ante o trono da graça, cada um emite uma oração apropriada às necessidades de sua contraparte material. No fim, os três unem-se para proferir a oração da mente. O espírito humano se eleva à sua contraparte, o Espírito Santo, Jeová, dizendo: santificado seja o vosso nome. O espírito de vida reverencia-se ante a sua contraparte, o Filho, Cristo, dizendo: venha a nós o vosso reino. O espírito divino ajoelha-se ante a sua contraparte, o Pai, e diz: seja feita a vossa vontade. Então, o mais elevado, o Espírito Divino, pede ao mais elevado aspecto da divindade, o Pai, para sua contraparte, o corpo denso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O próximo aspecto em elevação, o Espírito de vida, roga ao Filho, pela sua contraparte em natureza inferior, o corpo vital. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O aspecto inferior do espírito, o espírito humano, dirige o seu pedido ao aspecto mais inferior da divindade, para o mais elevado do tríplice corpo, o de desejos. Não nos deixeis cair em tentação. Por último, os três aspectos do tríplice espírito juntam-se para o mais importante das orações, o pedido da mente, dizendo em uníssono: livrai-nos do mal. A introdução, Pai Nosso que estais no céu, é somente um indicativo de direção. A adição, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, não foi dada por Cristo, mas é muito apropriada como adoração ao final do tríplice espírito por encerrar a diretriz correta para a divindade. O diagrama 16 ilustra a explicação antecedente de forma mais fácil e simples, mostrando a relação entre as diferentes orações, em suas respectivas cores e os veículos correspondentes. Diagrama 16, o Pai Nosso. O voto de celibato. O pervertido sexual ou o maníaco sexual comprova a afirmação dos ocultistas de que uma parte da força sexual constrói o cérebro. Ele ou ela se converte em um idiota, incapaz de pensar, porque exterioriza não somente a parte negativa ou positiva da força sexual, seja homem ou mulher, empregada normalmente pelos órgãos sexuais para a propagação, mas exterioriza também parte da força que, dirigida ao cérebro, o organizaria e tornaria apto a pensar. Daí as deficiências mentais que apresenta. Se a pessoa se dedica a pensamentos espirituais, a tendência para empregar a força sexual na propagação é muito pequena. Qualquer parte dela que não use pode ser transformada em força espiritual. Por essa razão, em certo grau de desenvolvimento, o iniciado faz o voto de celibato. Não é uma resolução fácil de tomar, nem por ser feita à ligeira por qualquer pessoa que deseje desenvolver-se espiritualmente. Muitos seres humanos imaturos para a vida superior encadearam-se quando se sujeitaram a uma vida ascética. Tais pessoas são tão perigosas para a comunidade como os erotomaníacos imbecis.
No estado atual da evolução humana, a função sexual é o meio pelo qual são formados os corpos usados pelo espírito para obter experiência. Geralmente, as pessoas mais prolíficas e que seguem os impulsos geradores sem reserva são de categoria inferior. As entidades em via de renascimento dificilmente encontram ambientes que permitam desenvolver suas faculdades de forma a beneficiarem-se e a beneficiarem a humanidade. Muitas pessoas das classes ricas poderiam oferecer condições mais favoráveis, mas em geral têm poucos filhos ou nenhum. Não porque vivem uma vida sexualmente de abstinência, mas por razões completamente egoístas. Para maior comodidade e para poderem entregar-se à paixão sexual ilimitadamente, sem arcar com as dificuldades da família. Entre as classes médias, as famílias também são limitadas, mas nessas as razões são predominantemente econômicas. Procuram educar um ou dois filhos, dando-lhes vantagens que não poderiam proporcionar-lhes se tivessem 4 ou 5. Dessa maneira normal, o ser humano exercita a prerrogativa divina de produzir a desordem na natureza. Os egos, a ponto de renascer, tendem a aproveitar-se das oportunidades que se apresentam, às vezes sob condições desfavoráveis. Outros que não podem renascer nessas circunstâncias esperam até apresentar-se ocasião mais favorável. Através dos nossos atos, afetamo-nos uns aos outros, e desse modo os pecados dos pais caem sobre os filhos. Porque assim como o Espírito Santo é a energia criadora da natureza, a energia sexual é o seu reflexo no ser humano. O mau uso ou abuso desse poder é um pecado que não se pode perdoar. Deve expiar-se com prejuízo da eficiência dos veículos, a fim de aprendermos que a força criadora é santa. Os aspirantes à vida superior, ansiosos por viver uma nobre vida espiritual, muitas vezes olham a função sexual com horror por causa das misérias que o seu abuso tem trazido à humanidade. Nem querem ver o que consideram uma impureza, esquecendo-se de que seres humanos como eles, os quais deram boas condições aos seus veículos por meio de alimentação apropriada e saudável, de elevados e bondosos pensamentos e de vida espiritual, são precisamente os que estão em melhores condições para gerar corpos densos apropriados às necessidades de desenvolvimento das entidades que os esperam para renascer. Todos os ocultistas sabem que, atualmente, muitos egos elevados não podem renascer, em prejuízo da raça humana, por não encontrarem pais suficientemente puros para proporcionar-lhes os veículos físicos convenientes. A função sexual tem seu lugar na economia do mundo. Quando empregada devidamente, fornece corpos fortes e cheios de saúde que o ser humano necessita para o seu desenvolvimento. Não há maior bênção para o ego. Quando, inversamente, dela se abusa, não há maior desgraça. Converte-se num manancial de todos os males, a verdadeira herança da carne. É uma grande verdade que nenhum ser humano vive somente para si. As nossas palavras e ações afetam constantemente os outros. Se agirmos retamente, podemos ajudar ou prejudicar vidas. Mas se descuidamos nossos deveres, poderemos frustrá-las. Primeiramente, dos que estão em imediato contato conosco e depois de todos os habitantes da Terra. Talvez ainda outras além. Ninguém tem o direito de procurar a vida superior sem ter cumprido antes seus deveres para com a família, o país e a raça humana. Deixar tudo de lado egoisticamente e viver unicamente para o próprio desenvolvimento espiritual é tão repreensível como desinteressar-se absolutamente pela vida espiritual. Antes, é ainda pior. Quem cumpre seus deveres na vida ordinária da melhor maneira que pode, dedicando-se ao bem-estar dos que de si dependem, estão cultivando a faculdade fundamental, o dever, e certamente avançará tanto que despertará a chamada da vida superior. Apoiado no dever anteriormente cumprido, encontrará grande auxílio nesse trabalho. O ser humano que deliberadamente volta as costas aos deveres atuais para dedicar-se à vida espiritual, com certeza será coagido a voltar ao caminho do dever, do qual se afastou equivocadamente. Não poderá escapar sem que tenha aprendido a lição. Certas tribos da Índia fazem muito boa divisão de sua vida. Os primeiros 20 anos são dedicados à educação. Dos 20 aos 40, dedicam-se à criação da família. O resto do tempo é aplicado no desenvolvimento espiritual, sem nenhum cuidado físico que incomode ou distraia a mente. Durante o primeiro período, a criança é mantida por seus pais. No segundo, o ser humano, além de sustentar a família, cuida dos pais, enquanto eles estão dedicando sua atenção às coisas elevadas. E durante o resto da vida, é mantido por seus filhos.
É um método muito bom, completamente satisfatório para um povo que, totalmente do berço ao túmulo, sente necessidades espirituais. Aliás, em tal extensão que equivocadamente descuidam o desenvolvimento material, salvo quando se veem impelidos pelo látego da necessidade. Os filhos sustentam carinhosamente os pais, seguros de que, por sua vez, serão sustentados pelos seus filhos e poderão dedicar-se por completo à vida superior, depois de terem cumprido seus deveres para com os seus pais e a humanidade. No mundo ocidental, onde as necessidades espirituais não são sentidas e o ser humano corrente se desenvolve só materialmente, tal norma de vida seria impossível de realizar-se. A aspiração espiritual precisa ser amadurecida pelo tempo e só chega quando se obtém as condições particulares sobre as quais devemos procurar satisfazê-la. É preciso suportar qualquer dever que pareça uma restrição. Se o cuidado da família impede alguém de consagrar-se inteiramente àquilo que deseja, não seria justificado que o aspirante descuidasse seus deveres, dedicando todo o seu tempo e energia a propósitos espirituais. Deve-se fazer esforços para satisfazer tais aspirações, mas de modo a não interferirem com os deveres da família. Se o desejo de castidade nasce numa pessoa que mantém relações matrimoniais com outra, as obrigações de tais relações não podem ser esquecidas. Seria um grave erro viver castamente debaixo de tais circunstâncias, procurando fugir do apropriado cumprimento do dever. A respeito desse dever, há uma linha de conduta para os aspirantes à vida superior, diferente da do ser humano comum. Para a maioria da humanidade, o matrimônio é como que a aprovação de uma licença para a gratificação dos seus desejos sexuais. Talvez seja assim aos olhos das leis humanas, mas à luz da verdadeira lei, não, porque nenhuma lei feita pelos seres humanos pode reger esse assunto. A ciência oculta afirma que a função sexual nunca deve ser exercida para gratificar os sentidos, mas somente para a propagação. Portanto, é justo que o aspirante à vida superior se negue ao ato com seu cônjuge, a menos que seu objetivo seja conseguir um filho. Mesmo assim, devemos ambos gozarem de perfeita saúde física, moral e mental. Em caso contrário, a união produziria um corpo débil ou degenerado. Sendo cada pessoa dona do seu próprio corpo, é responsável ante a lei de consequência por qualquer mau uso resultante do abandono do corpo a outrem, por fraqueza da vontade. Contemplando o assunto à luz do precedente, do ponto de vista da ciência oculta, as pessoas de corpo e mentes saudáveis têm o dever e, ao mesmo tempo, o privilégio, que deve ser exercitado com gratidão pela oportunidade, de criar veículos para as entidades, tanto quanto seja compatível com a saúde e com a capacidade de assistência. Como indicamos, os aspirantes à vida superior têm especialmente essa obrigação, porque a purificação produzida em seus corpos qualifica-os, mais do que a humanidade comum, para gerar veículos puros. Assim, procedendo, concedem veículos apropriados a entidades elevadas. Ao facilitarem a esses egos oportunidades de renascerem e exercerem suas necessárias influências, elas ajudam a humanidade. Empregando a força sexual do modo indicado, a função terá lugar muito poucas vezes na vida e praticamente toda a força sexual poderá ser empregada para fins espirituais. Não é o uso, mas o abuso que produz todas as perturbações e que interfere com a vida espiritual. Não há necessidade alguma de abandonar a vida superior quando não se possa ser casto. Nem é necessário ser estritamente casto para passar pelas iniciações menores. O voto de absoluta castidade relaciona-se unicamente com as grandes iniciações. Mesmo nestas, um só ato de fecundação pode ser necessário alguma vez, como um sacrifício, como aconteceu quando se preparou o corpo para Cristo. Pode-se acrescentar também que é pior estar sofrendo o abrasador desejo e pensando constante e vividamente na gratificação dos sentidos do que viver a vida matrimonial com moderação. Cristo ensinou que os pensamentos impuros são maus e talvez piores do que os atos impuros, porque os pensamentos podem ser repetidos indefinidamente, enquanto os atos têm sempre algum limite. O aspirante à vida superior só pode triunfar na medida da subjugação da natureza inferior, contudo deve guardar-se muito bem para não ir de um extremo ao outro. O corpo pituitário e a glândula pineal. No cérebro, aproximadamente na posição indicada pelo diagrama 17, há dois pequenos órgãos chamados corpo pituitário e glândula pineal. A ciência médica não sabe quase nada a seu respeito nem de outras glândulas do corpo. Diagrama 17. Caminho das forças sexuais não empregada.
A ciência chama a glândula pineal terceiro olho atrofiado. Nenhum daqueles órgãos está se atrofiando. Isso é um manancial de perplexidades para os cientistas. A natureza nada conserva inútil. Em todo o corpo encontramos órgãos em desenvolvimento ou em atrofia, sendo esses assim como marcos milenários no caminho seguido pelo ser humano até o seu estado atual de desenvolvimento, indicando futuros aperfeiçoamentos e desenvolvimentos. Por exemplo, os músculos que os animais empregam para mover a orelha existem também no ser humano. Muito poucas pessoas podem movê-los, estão atrofiando. O coração pertence à classe dos que indicam desenvolvimento futuro. Como já indicamos, está a converter-se num músculo voluntário. O corpo pituitário e a glândula pineal pertencem a outra classe de órgãos que atualmente não degeneram nem se desenvolvem, estão adormecidos. No passado remoto, o ser humano estava em contato com os mundos internos e esses órgãos eram o meio de ingresso. Estavam relacionados com o sistema nervoso simpático ou involuntário. No período lunar, última parte da época lemúrica e primeira da Atlante, o ser humano via os mundos internos. As imagens se apresentavam a ele completamente independentes de sua vontade. Os centros dos sentidos do corpo de desejo giravam em direção contrária à dos ponteiros de um relógio, seguindo negativamente o movimento da Terra, que gira em torno do eixo nessa direção. Como atualmente os dos médiums. Na maioria dos seres humanos, esses centros são inativos, mas o desenvolvimento apropriado pô-los-á em movimento, na mesma direção em que giram os ponteiros do relógio, como se explicou anteriormente. Essa é a parte difícil no desenvolvimento da clarividência positiva. O desenvolvimento da mediunidade é muito mais fácil. É simples revivificação da função negativa que possuía o ser humano no antiquíssimo passado, pela qual o mundo externo refletia-se nele e cuja função era retida pela endogamia. Nos atuais médiuns, essa faculdade é intermitente. Sem razão alguma aparente, podem ver umas vezes e outras não. Ocasionalmente, o intenso desejo do interessado permite ao médium pôr-se em contato com a fonte de informação que procura e nessas ocasiões vê corretamente. Contudo, nem sempre se porta honestamente, tendo de pagar despesas de aluguel e outras. Quando lhe falta o poder, sobre o qual não tem o menor domínio consciente, recorre à fraude e diz qualquer absurdo que lhe ocorra para satisfazer o cliente e não perder o dinheiro, desacreditando aquilo que noutras ocasiões realmente viu. O aspirante à verdadeira visão e discernimento espiritual deve, antes de tudo, dar provas de desinteresse. O clarividente idôneo não tem dias livres, nem de nenhum modo. É como um espelho negativo, dependente dos reflexos, que de qualquer forma o possam atingir. Em qualquer momento, pode olhar e ver os pensamentos e planos dos demais, sempre que dirija sua atenção especialmente para isso. É fácil de compreender o grande perigo que traria à sociedade o uso indiscriminado desse poder, se estivesse em mãos de qualquer indivíduo, visto que, por meio dele, podem ser lidos os mais secretos pensamentos. O iniciado, pelo voto mais solene, obriga-se a não empregar jamais esse poder para servir seus interesses individuais, sequer em grau mínimo, nem para salvar-se de qualquer dor ou tormento. Pode dar de comer a 5.000 pessoas, se o deseja, mas não pode converter uma pedra em pão para aplacar a própria fome. Pode curar os outros de paralisia ou de lepra, mas não pode usar a lei do universo para curar suas próprias feridas mortais. Está ligado a um voto de absoluto desinteresse e, por isso, é sempre certo que o iniciado, ainda que possa salvar os outros, não pode salvar-se. O clarividente educado, o que realmente tem algo a dar, não aceitará jamais nenhum donativo ou qualquer compensação para exercer sua faculdade. Contudo, dará e dará desinteressadamente tudo o que considere necessário ou compatível com o destino gerado ante a lei de consequência pela pessoa a quem vai ajudar. Usa-se a clarividência desenvolvida para investigar os fatos ocultos. É a única que serve realmente para esse objetivo. Portanto, o estudante deve sentir um desejo santo e desinteressado de ajudar a humanidade, e não um desejo de satisfazer uma tola curiosidade. Enquanto esse desejo superior não exista, não pode fazer progresso algum em direção à clarividência positiva. Nas idades transcorridas desde a época lemúrica, a humanidade construiu, gradualmente, o sistema nervoso cérebro-espinhal, o qual está sob controle da vontade. Na última parte da época Atlante, o sistema já estava tão desenvolvido que foi possível ao ego tomar posse plena do corpo denso.
Isso, como já foi descrito, efetuou-se quando o ponto do corpo vital se pôs em correspondência com o ponto da raiz do nariz do corpo denso. O espírito interno despertou para o mundo físico e a maior parte da humanidade perdeu a consciência dos mundos internos. Desde esse tempo, a conexão entre a glândula pineal, o corpo pituitário e o sistema nervoso cérebro-espinhal foi se realizando lentamente e já quase está completa. Para voltar a obter o contato com os mundos internos, tudo se resume em despertar de novo o corpo pituitário e a glândula pineal. Quando isso se realizar, o ser humano possuirá novamente a faculdade de perceber os mundos superiores, porém em mais alto grau do que antes, porque estará em conexão com o sistema nervoso voluntário e, portanto, sob o domínio da vontade. Essa faculdade de percepção abrir-lhe-á todas as fontes do conhecimento. Comparados com esses meios de adquirir o conhecimento, todos os demais métodos de investigação não são mais do que brinquedos de crianças. O despertar desses órgãos efetua-se por meio da educação ou treinamento esotérico, que agora descreveremos, tanto quanto se possa fazer publicamente. Treinamento esotérico. Na maioria dos seres humanos, a maior parte da força sexual, que de modo legítimo deve ser usada pelos órgãos da geração, emprega-se na gratificação dos sentidos. Nesses seres humanos, há muito pouca corrente ascendente. Diagrama 17. Quando o aspirante à vida domina cada vez mais esses excessos e dedica sua atenção a pensamentos e esforços espirituais, o clarividente educado pode verificar que a força sexual não utilizada começa a subir. Ao subir, em volume cada vez maior, segue o caminho indicado pelas flechas do diagrama 17. Atravessa o coração e a laringe, ou a medula espinhal e a laringe, ou a ambos ao mesmo tempo, passando diretamente entre o corpo pituitário e a glândula pineal, para o ponto obscuro da raiz do nariz, onde o vigilante silencioso, o mais elevado espírito, tem seu templo. Essas correntes não seguem um dos caminhos com exclusão do outro. Geralmente seguem pelos dois, passando um volume maior pela corrente sexual por um deles, de acordo com o temperamento do aspirante. Nos que procuram a iluminação seguindo linhas puramente intelectuais, a corrente sexual passa especialmente sobre a medula espinhal e a parte menor segue o caminho que passa pelo coração. No místico, que antes sente do que conhece, essas correntes seguem preferencialmente o caminho que passa pelo coração. Seguindo essas vias, o intelectual e o místico desenvolvem-se anormalmente. Para completar-se plenamente, cada um terá de dedicar sua atenção ao desenvolvimento daquilo que antes descuidou. O objetivo dos Rosacruzes é dar ensinamentos que satisfaçam a ambas as classes, se bem que os seus esforços principais se dirijam às mentes muito desenvolvidas da maior necessidade. Essas correntes em si mesmas, ainda que assumissem as proporções de um Niágara e fluíssem até o sinal do dia do juízo, seriam inúteis se fossem tão só um complemento. Elas são prévio requisito para o trabalho consciente nos mundos internos e, por isso, devem ser cultivadas em alguma extensão antes de começar o verdadeiro treinamento esotérico. Durante certo tempo, é indispensável ao aspirante uma vida moral dedicada a pensamentos espirituais, antes de ser possível começar o trabalho que proporcionará o conhecimento direto dos domínios suprafísicos e o habilitará a converter-se, no sentido mais elevado, num auxiliar da humanidade. Quando o candidato tenha vivido desse modo o tempo suficiente para estabelecer a corrente da força espiritual, está apto e capacitado para receber instruções esotéricas. São fornecidos a ele, então, alguns exercícios para pôr em vibração a glândula pituitária. Essa vibração faz a glândula pituitária chocar e desviar ligeiramente a linha de força mais próxima. Diagrama 17. Esta se choca com a próxima e o processo continua até que a força da vibração se esgota. Isso se efetua de maneira parecida ao tocar-se uma nota num piano. Ela produzirá certo número de sons harmônicos a intervalos apropriados, os quais, por sua vez, farão vibrar as cordas correspondentes do piano. Quando a vibração crescente do corpo pituitário desvia suficientemente as linhas de força e essas alcançam a glândula pineal, realiza-se o objetivo procurado, estabelece-se uma ponte entre ambos os órgãos. É a ponte entre o mundo dos sentidos e o mundo do desejo. Construída essa ponte, o ser humano torna-se clarividente e pode dirigir seu olhar à vontade. Os objetos sólidos podem ser vistos por dentro e por fora porque o espaço e a densidade deixaram de serem para ele obstáculos para a observação. Não é ainda um clarividente exercitado
ou educado, mas é clarividente à vontade, um clarividente voluntário. É uma faculdade muito diferente da do médium, geralmente um clarividente involuntário, isso é, que só pode ver o que se lhe apresenta e que, no melhor dos casos, pouco mais tem além da mera faculdade negativa. Construída essa ponte, a pessoa estará sempre certa de poder pôr-se em contato com os mundos internos, estabelecendo ou rompendo à vontade a conexão com eles. Gradualmente, o observador aprende a dirigir a vibração do corpo pituitário, de maneira a poder pôr-se em contato com qualquer das regiões dos mundos internos que deseja examinar. A faculdade está sob completo domínio da sua vontade. Não é necessário pôr-se em transe ou fazer algo anormal para elevar sua consciência até o mundo do desejo. Basta-lhe somente querer ver e ver. Como já indicamos no começo dessa obra, o neófito deve aprender a ver no mundo do desejo, ou melhor dito, deve aprender a interpretar ou compreender o que vê ali. No mundo físico, os objetos são densos, sólidos e sua forma não muda instantaneamente. No mundo do desejo, as formas mudam de maneira mais fugaz e instável. Isso é manancial de confusões sem conta para o clarividente involuntário e negativo, e até mesmo para o neófito que nele penetra sob a direção de um instrutor. Porém, os ensinamentos do instrutor cedo colocam o discípulo em condições de perceber a vida que produz a mudança nas formas. E assim, o discípulo, conhecendo a razão da instabilidade, não dá atenção a isso. Há também outra distinção importantíssima a fazer. O poder de perceber os objetos de um mundo não é idêntico ao poder de agir dentro dele. O clarividente voluntário pode ter recebido algum treinamento e distinguir o verdadeiro do falso no mundo do desejo. No entanto, é uma condição parecida à de um prisioneiro atrás da janela gradeada que o separa do mundo externo. Pode vê-lo, mas não pode funcionar nele. Portanto, a educação ou treinamento esotérico abre a visão interna do aspirante. A seu tempo, receberá exercícios que organizarão um veículo capaz de funcionar nos mundos internos de maneira perfeitamente consciente. Como os veículos internos são construídos? Na vida comum, a maioria das pessoas vive para comer, beber e satisfazer sua paixão sexual de maneira mais desenfreada, perdendo a cabeça à menor provocação. Ainda que na aparência tais pessoas possam ser bastante respeitáveis, quase todos os dias produzem a maior confusão em seu organismo. O período do sono é totalmente utilizado pelos corpos vital e de desejos para repararem os estragos produzidos durante o dia, não sobrando nenhum tempo para trabalho externo de qualquer natureza. Porém, conforme o indivíduo comece a sentir necessidade da vida superior, de controlar a força sexual e o temperamento e de cultivar uma disposição serena, produzem-se menos perturbações nos veículos durante as horas de vigília, tornando-se menor o tempo de sono necessário para reparar os desgastes. Assim, torna-se possível abandonar o corpo denso por longos períodos nas horas dedicadas a dormir e funcionar nos mundos internos, nos veículos superiores. Como o corpo de desejos e a mente não estão ainda organizados, eles são inúteis como veículos separados da consciência. Nem o corpo vital pode abandonar o corpo denso, pois isso produziria a morte. Portanto, é evidente que deve haver algum meio de prover-se um veículo organizado que seja fluídico e construído de tal modo que satisfaça as necessidades do ego nos mundos internos, assim como o corpo denso a satisfaz no mundo físico. O corpo vital é o veículo organizado para isso, de modo que se encontrássemos um meio de poder separá-lo do corpo denso sem causar a morte, o problema estaria resolvido. Além disso, o corpo vital é a sede da memória, sem a qual seria impossível trazer de volta à nossa consciência física as lembranças das experiências suprafísicas e delas obtermos todo o benefício. Recordemos que os hierofantes dos antigos templos dos mistérios segregavam das castas e tribos alguns indivíduos, tais como os brahmanes e os levitas, com o objetivo de proporcionar corpos para os egos suficientemente avançados, prontos para a iniciação. Isso se efetuava de tal maneira que o corpo vital se separava em duas partes, conforme era o corpo de desejos de toda a humanidade no começo do período terrestre. Quando o hierofante retirava os discípulos de seus corpos, deixava uma parte do corpo vital, compreendendo o primeiro e o segundo éteres, para realizar as funções puramente animais, as únicas ativas durante o sono. O discípulo levava então consigo um veículo capaz de percepção, dada a sua conexão com os centros sensoriais do corpo denso, e também de recordar. Possuía tais capacidades porque se compunha dos terceiro e quarto éteres, os meios da percepção sensorial e da memória.
Essa é, pois, de fato, a parte do corpo vital que o aspirante retém vida após vida e que imortaliza como alma intelectual. Desde que Cristo veio e limpou os pecados do mundo, não os do indivíduo, purificando o corpo de desejos do nosso planeta, a conexão entre os corpos denso e vital de todos os seres humanos foram afrouxados, e a tal ponto que, pelo exercício, são capazes de separar-se na forma acima descrita. Portanto, a iniciação está aberta para todos. A parte mais sutil do corpo de desejos, que constitui a alma emocional, é capaz de separação na maneira das pessoas. Em realidade, ela já possui essa capacidade antes da vinda de Cristo. Assim, por meio da concentração e do emprego da fórmula apropriada, as partes mais sutis dos veículos foram isoladas para serem empregadas durante o sono ou a qualquer outra hora, deixando as partes inferiores do corpo vital e de desejos encarregadas dos processos de restauração do veículo denso, a parte simplesmente animal. Essa parte do corpo vital que sai está altamente organizada, como vimos. É a exata contraparte do corpo denso. O corpo de desejos e a mente não estão organizados, são úteis unicamente porque estão ligados ao altamente organizado corpo denso. Quando separados desse, são instrumentos muito pobres. Por isso, antes que possa separar-se do corpo denso, o ser humano precisa despertar os centros sensoriais do corpo de desejos. Na vida corrente, o ego está dentro dos seus corpos, dirigindo suas forças para o exterior. Toda a vontade e energia humanas estão empenhadas na tarefa de dominar o mundo externo. Em nenhum momento ele é capaz de livrar-se das impressões do ambiente externo e trabalhar livremente sobre si mesmo nas horas de vigília. Porém, durante o sono, quando se apresenta essa oportunidade, porque o corpo denso perde a consciência do mundo, o ego fica fora dos seus corpos. Se o ser humano tiver que agir sobre os seus veículos, há de ser quando esteja alheio ao mundo externo, como no sono, contanto que o espírito permaneça dentro e no pleno controle de suas faculdades, como sucede nas horas de vigília. Enquanto não obtiver esse estado, é impossível ao espírito atuar internamente e sensibilizar devidamente os seus veículos. Tal estado é a concentração. Quando a pessoa nela se submerge, seus sentidos ficam inativos, aparentemente na mesma condição que no sono profundo, se bem que o espírito permaneça dentro, plenamente consciente. A maioria das pessoas já experimentou esse estado, pelo menos em certo grau, quando absorvidas na leitura de algum livro. Em tais ocasiões, vivem as cenas descritas pelo autor e perdem toda a noção do seu ambiente. São insensíveis a todo som, às palavras que lhes dirigem e a tudo que os rodeia. Contudo, estão plenamente conscientes do que leem do mundo invisível criado pelo autor, vivendo neles e sentindo bater os corações dos diferentes personagens da narrativa. Não estão independentes, mas sim ligados à vida que alguém criou para elas no livro. O aspirante à vida superior cultiva a faculdade de absorver-se à vontade em qualquer assunto que escolha, ou melhor, geralmente não num assunto, mas num simples objeto que ele mesmo imagine. Dessa maneira, quando alcança a condição apropriada ao ponto de absorção, quando seus sentidos ficam completamente cerrados, ele concentra seus pensamentos sobre os diferentes centros sensoriais do corpo de desejos e esses começam a girar. A princípio, o movimento é lento e laborioso, mas gradualmente esses centros sensoriais do corpo de desejos preparam seus próprios lugares dentro dos corpos denso e vital, e estes por si aprendem essa nova atividade. Então, algum dia, quando uma vida apropriada tenha produzido a desejada separação entre as partes superior e inferior do corpo vital, por um supremo esforço de vontade no movimento espiral de várias direções, o aspirante vê-se fora do seu corpo denso. Nesse momento, ele o olha como se olhasse outra pessoa. Está, pois, aberta a porta da sua casa-prisão. É livre para ir e vir, tanto nos mundos internos como no mundo físico, funcionando à vontade em ambos para ajudar a quem precise em quaisquer deles. Antes de aprender a deixar o corpo voluntariamente, o aspirante deve preparar o corpo de desejos durante o sono, posto que em algumas pessoas esse corpo se organiza antes que a separação do corpo vital possa ser efetuada. Sob tais circunstâncias, é impossível trazer de volta à consciência de vigília essas experiências subjetivas. Contudo, em casos tais, como o primeiro sinal de desenvolvimento, geralmente se nota que todos os sonhos confusos cessam. Então, após algum tempo, os sonhos tornar-se-ão mais vívidos e perfeitamente lógicos. O
O aspirante sonhará com lugares e pessoas, conhecidas ou não, nas horas de vigília, pouco importa, conduzindo-se de forma razoável como se estivesse desperto. Se o lugar com que sonhou lhe for acessível, quando desperto da realidade do sonho, poderá obter provas no dia seguinte se tiver anotado algum detalhe físico da cena. A seguir, descobrirá que pode, durante o sono, visitar qualquer lugar sobre a superfície da Terra e estudá-lo muito melhor do que se lá tivesse ido em seu corpo tenso, pois em seu corpo de desejos ele pode entrar em todos os lugares, a despeito de portas e fechaduras. Se persistir, dia chegará finalmente em que não precisará esperar o sono para desfazer a ligação entre os seus veículos, mas poderá libertar-se deles conscientemente. Instruções específicas para libertar os veículos superiores não podem ser dadas indiscriminadamente. A separação não se efetua por uma fórmula de palavras, mas sim por um ato de vontade. Se bem que a maneira como se há de dirigir a vontade seja individual e só possa ser indicada por um instrutor competente, como qualquer outra informação esotérica, esta jamais se vende, mas alcança o discípulo como resultado de sua qualificação para recebê-la. Tudo que podemos fazer é dar algumas indicações sobre os primeiros passos que conduzem à aquisição da faculdade da clarividência voluntária. O tempo mais favorável para exercitá-la é imediatamente ao despertar pela manhã, antes que as preocupações e os cuidados da vida diária se apoderem da mente. Tendo nesse momento acabado de deixar os mundos internos, a facilidade de voltar a pôr-nos em contato com eles é maior do que em qualquer outra hora do dia. Não precisamos nos vestir ou sentar na cama, mas relaxar o corpo perfeitamente, permitindo ao exercício ser o primeiro pensamento do dia. Relaxamento não significa apenas uma posição confortável. Se os músculos se mantiverem tensos, em expectativa, isso por si frustra o objetivo, porque nestas condições o corpo de desejos está pressionando os músculos. E não pode ser de outra maneira, até que acalmem a mente. Concentração. A primeira prática a efetuar-se é a fixação do pensamento em um ideal e assim mantê-lo, sem permitir que se desvie. Tarefa sumamente difícil. Ela deve ser realizada regularmente, pelo menos até que se possa alcançar algum progresso. O pensamento é o poder que empregamos na formação de imagens, cenas, pensamentos-forma, de acordo com as ideias internas. É o nosso poder principal e temos de aprender a mantê-lo sob nosso absoluto controle, de modo a produzirmos não absurdas ilusões induzidas pelas circunstâncias exteriores, mas sim imaginações verdadeiras, geradas pelo espírito internamente. Veja o diagrama 1. Os céticos dirão que tudo é imaginação, mas, como já vimos antes, se o inventor não imaginasse o telefone, etc., não possuiríamos tais coisas. De modo geral, suas imaginações não foram corretas ou certas no início. Se o tivesse sido, os inventos teriam funcionado com todo o êxito desde o princípio, sem aqueles muitos fracassos e experiências aparentemente inúteis, que quase sempre precedem o aparecimento de um instrumento ou máquina utilitária e prática. Tampouco é correta, a princípio, a imaginação do oculto novato. A única maneira de imaginar-se corretamente é conseguida pela prática ininterrupta, dia após dia, exercitando-se o pensamento pela vontade e manter-se enfocado sobre um assunto, objeto ou ideia, excluindo tudo o mais. O pensamento é um grande poder que costumamos desperdiçar. Permitimos-lo fluir sem qualquer objetivo, do mesmo modo que a água se despeja no precipício sem aproveitamento na movimentação de uma turbina. Os raios do Sol difundidos sobre a superfície da Terra produzem apenas um calor moderado. Contudo, se alguns poucos forem concentrados através de uma lente, serão capazes de produzir fogo no ponto focal. A força do pensamento é o meio mais poderoso para obter-se conhecimento. Se for concentrada sobre um assunto, abrirá caminho através de qualquer obstáculo e resolverá o problema. Possuindo-se quantidade necessária de energia mental, nada existe que esteja além do poder da compreensão humana. Enquanto a desperdiçamos, é uma força de pouca utilidade. Mas tão logo estejamos prontos a enfrentar as dificuldades para dominá-la, todo conhecimento poderá ser nosso. Ouvimos com frequência pessoas exclamarem petulantemente: "Oh, não posso pensar em 100 coisas ao mesmo tempo." Na realidade, era exatamente isso que ela estava fazendo e que lhes causou o aborrecimento de que se queixam. As pessoas vivem pensando constantemente em 100 coisas diferentes daquela que têm em mãos. Todo êxito é alcançado através da concentração persistente no objeto desejado.
Isso é algo que o aspirante à vida superior deve aprender positivamente. Não há outro caminho. A princípio, se achará pensando em tudo quanto há debaixo do sol, ao invés de pensar no ideal sobre o qual tenha decidido concentrar-se. Mas isso não deve desanimá-lo. Com o tempo, verá que já é mais fácil cerrar os sentidos e manter firmemente os pensamentos. Persistência, persistência, sempre persistência. E vencerá por fim. Sem ela, entretanto, não pode esperar resultado algum. Não será de nenhuma utilidade fazer os exercícios 2 ou 3 manhãs ou semanas e deixar de fazê-los por outro tanto tempo. Para serem eficazes, devem ser praticados fiel e ininterruptamente todas as manhãs. Escolha-se qualquer assunto de acordo com o temperamento e convicções do aspirante, contanto que seja puro e consiga elevar a mente em sua tendência. Uns concentram-se em Cristo, outros, que tenham predileção por flores, encontrarão mais facilidade, tornando-as como assunto de concentração. O objeto por si pouco importa, mas qualquer que seja, precisa ser imaginado, vivente em todos os pormenores. Se for o Cristo, devemos imaginar um Cristo real movendo-se, vida em seus olhos, e uma expressão não petrificada ou morta. Devemos, enfim, construir um ideal vivente, não uma estátua. Se for uma flor, imaginemos que plantamos a semente no solo, fixando bem nossa mente sobre ela. Observemos a seguir o seu desenvolvimento ao deitar raízes que penetram na terra em forma espiral. Das raízes principais, vejamos sair miríades de pequenas raízes ramificando-se em todas as direções. Então o caule começa a surgir, rompendo a superfície da terra, aparecendo como uma pequenina haste verde. Cresce mais, surge um botão e 2 pequenos raminhos brotam do talo. Continuam crescendo, outro jogo de raminhos aparece e desse brotam pedúnculos com folhas. Surge um botão na ponta que cresce até abrir-se, dele surgindo uma formosa rosa vermelha por entre os verdes das folhas. Essa continua a desabrochar, exalando o delicioso perfume que sentimos perfeitamente como se chegasse até nós, trazido pela balsâmica brisa estival que balança suavemente a bela criação ante nossos olhos mentais. Só quando imaginamos do modo acima, sem sombras ou aparência vaga, mas clara e distintamente, é que penetramos no espírito da concentração. Os que têm viajado pela Índia falam-nos dos faquires que mostram uma semente, plantam-na e a planta cresce rapidamente ante os olhos atônitos das testemunhas, produzindo frutos que o viajante pode provar. Isso resulta de uma concentração tão intensa que o quadro se torna visível, não somente para o próprio faquir, mas também para os espectadores. Recordamo-nos do caso em que os membros de uma comissão científica viram essas coisas maravilhosas com seus próprios olhos, e sob condições tais que toda prestidigitação era impossível. Mas as fotografias obtidas enquanto se efetuavam as experiências nada mostraram de extraordinário. Nem havia a menor impressão nas chapas sensíveis, pois não existiam objetos materiais concretos. As imagens produzidas pelo aspirante serão a princípio obscuras e de fraca semelhança, mas depois, pela concentração, poderá evocar imagens mais reais e viventes do que as coisas do mundo físico. Quando o aspirante estiver apto a formar tais imagens, e já conseguindo manter a mente sobre as imagens assim criadas, poderá tentar o desaparecimento súbito da imagem, mantendo a mente firme, sem pensamento algum, esperando o que possa surgir nesse vazio. Talvez nada apareça durante muito tempo, mas o aspirante deve ter o cuidado de não criar visões por si mesmo. Se a prática for seguida fiel e pacientemente todas as manhãs, chegará o dia em que, no momento que faça desaparecer a imagem, o mundo do desejo que o rodeia abrir-se-á a seus olhos internos como num relâmpago. A princípio pode não ser mais do que um mero vislumbre, contudo, não deixa de ser um sinal daquilo que virá mais tarde, sempre que o deseje. Meditação. Tendo praticado a concentração durante algum tempo, enfocando a mente sobre um objeto simples, construindo um pensamento forma vivente por meio da faculdade imaginativa, o aspirante pode aprender pela meditação tudo o que se refere ao objeto acima criado. Suponhamos que o aspirante evocou na concentração a imagem do Cristo. É muito mais fácil reproduzir em meditação os incidentes de sua vida, seus sofrimentos e sua ressurreição. Porém, muito mais pode ser aprendido pela meditação. Um conhecimento jamais sonhado inundará a alma com uma luz gloriosa. É melhor praticar com algo que não desperte tanto interesse e não sugira nada de maravilhoso. Procure descobrir tudo o que se refere, digamos, a um fósforo ou a uma mesa comum.
Quando a imagem da mesa se forma com precisão na mente, pense na espécie de madeira de que é feita e de onde veio. Volte até o tempo em que, como delicada semente, caiu na terra do bosque, desenvolvendo-se depois na árvore, da qual a madeira foi cortada. Observe-a crescer ano após ano, coberta pelas neves do inverno e acalentada pelo sol estival, crescendo continuamente enquanto as raízes penetram incessantemente na terra. A princípio é um tenro broto, balançando pela brisa. Depois um arbusto que gradualmente cresce e se torna cada vez mais alto, buscando o ar e os raios do sol. Com o passar dos anos, a copa e o tronco tornam-se cada vez maiores. Por fim chega o lenhador, com o seu machado e serra, brilhando aos raios do sol invernal. A árvore é derrubada e despojada da ramagem, ficando só o tronco, que logo é cortado em toras e arrastado pelos caminhos gelados para a margem do rio. Ali tem que esperar a primavera, quando a neve derretida aumenta a correnteza. Faz-se um grande amarrado de toras, entre as quais estão os pedaços da nossa árvore. Conhecendo todas as suas pequenas peculiaridades, reconhecemos-la imediatamente entre as milhares de outras. Tão claramente temos-la gravado em nossa mente. Seguimos o curso da balsa pela correnteza, observando as paisagens e familiarizando-nos com os homens que cuidam da balsa e dormem em pequenas barracas sobre a carga flutuante. Por fim, vemos-la chegar a uma serraria. Então, uma a uma as toras são presas a uma cadeia sem fim e içadas da água. Assim vem uma das nossas toras, de cuja parte mais larga será feito o tampo da nossa mesa. É erguida com alavancas pelos homens e arrastada para o galpão. Ouvimos o ávido chiado das grandes serras circulares. Giram tão rapidamente que parecem torvelinhos aos nossos olhos. A tora posta sobre um carro é conduzida a uma dessas serras e, num momento, os dentes penetram na madeira, dividindo-a em tábuas e pranchas. Algumas madeiras são separadas para formar parte de algum edifício, mas as melhores são levadas às fábricas de móveis, metidas em estufas, são secadas pelo vapor para não empenarem depois de feito o móvel. Depois são alisadas por uma grande plana, provida de muitas lâminas afiadas. Finalmente são cortadas em diversos tamanhos e coladas para formar os tabuleiros das mesas. As pernas são torneadas das peças mais grossas e encaixadas na armação que suporta o tabuleiro. A seguir, todo o móvel é alisado novamente com papel lixa, envernizado e polido, ficando assim acabada em todos os seus pormenores. Por último, é enviada à loja junto com outros móveis onde a compramos. Transportada para nossa casa, deixamos-la na sala de jantar. Dessa maneira, por meio da meditação, familiarizamos-nos com os vários ramos da indústria, necessários para converter uma árvore da floresta numa peça de mobiliário. Observamos todas as máquinas, os homens e as peculiaridades dos diferentes lugares. Até seguimos o processo da vida que fez surgir a árvore da delicada semente. E aprendemos que atrás de toda aparência, por simples que seja, há uma grande e absorvente história interessante. Um alfinete, o fósforo com que acendemos o gás, o próprio gás e o aposento em que acendemos o gás. Tudo tem histórias muito interessantes que vale a pena aprender. Observação. Um dos mais importantes auxílios ao aspirante que se esforça é a observação. A maioria das pessoas atravessa a vida quase às cegas. É literalmente certo dizer delas: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Na maior parte da humanidade, há uma deplorável falta de observação. Até certo ponto, muitas pessoas podem desculpar-se pela sua falta de visão normal. A vida urbana tem causado inúmeros danos aos olhos. No campo, a criança aprende a usar os músculos dos olhos em toda a extensão, relaxando-os ou contraindo-os conforme seja necessário para ver os objetos à distância considerável, ao ar livre e ao alcance da mão, dentro e fora de casa. Contudo, o filho das cidades vê praticamente todas as coisas de perto, e os músculos dos seus olhos raramente são empregados para observar objetos a grande distância. Por conseguinte, essa faculdade se perde em grande parte, resultante disso a miopia e outros problemas de visão. É muito importante que o aspirante à vida superior possa ver todas as coisas ao redor de si de maneira clara, nítida, distinta, em todos os pormenores. Para os que sofrem da vista, o uso de lentes é como o abrir-se de um mundo novo à sua frente. Em vez da anterior nebulosidade, tudo é visto clara e definidamente. Se a condição da visão requer o emprego de 2 focos, não deve a pessoa contentar-se com 2 pares de óculos, um para as coisas próximas e outro para as distantes, que obrigam
a mudança frequente. Não somente porque as mudanças são incômodas, mas também porque se pode esquecer um dos pares ao sair de casa. Podem-se ter os dois focos num só par de lentes bifocais. E esses são os que devem ser usados para facilitar a observação dos pormenores. Discernimento. Quando o aspirante tiver cuidado de sua visão, deve observar sistematicamente todas as coisas e todas as pessoas e tirar conclusões dos fatos a elas relacionadas, a fim de cultivar a faculdade do raciocínio lógico. A lógica é o melhor instrutor no mundo físico, assim como é o guia mais seguro em qualquer mundo. Quando se pratica esse método de observação, é necessário ter bem presente que deve ser empregado exclusivamente para agrupar fatos, não com o propósito de criticar, nem que seja por brincadeira. A crítica construtiva que assinala os defeitos e o modo de remediá-los é a base do progresso. Contudo, a crítica destrutiva, sem nenhuma finalidade superior, que destrói de modo vandálico tudo quanto toca de bom ou de mal, é uma úlcera do caráter que deve ser extirpada. As conversações frívolas e os mexericos são estorvos, obstáculos. Se bem que não é necessário dizer que o branco é negro e dissimular que não se vê a má conduta alheia. A crítica sempre deve ser feita com propósitos de ajudar, não com o de manchar irresponsavelmente o caráter do nosso próximo, quando nele encontramos alguma pequena nódoa. Relembrando a parábola do argueiro e da trave, voltemos nossa impiedosa crítica contra nós mesmos. Ninguém é tão perfeito que não necessite melhorar. Quanto mais impecável é o ser humano, menos se inclina a encontrar faltas nos demais e a tirar a primeira pedra nos outros. Ao assinalarmos alguma falta e indicarmos o meio de corrigi-la, devemos fazer isso impessoalmente. Procuremos sempre o bem que se acha oculto em tudo. O cultivo dessa atitude de discernimento é especialmente importante. Quando o aspirante ao conhecimento direto, tendo praticado os exercícios de concentração e de meditação durante algum tempo, nele se torna razoavelmente proficiente, deve dar um passo mais elevado. Vimos que a concentração consiste em focar o pensamento num só objeto. É o meio pelo qual construímos uma imagem clara, objetiva e vivente da forma acerca da qual desejamos adquirir conhecimento. Meditação é o exercício pelo qual seguimos a história desse objeto, pondo-nos em relação com todos os pormenores a ele relativos e ao mundo em geral. Esses dois exercícios mentais relacionam-se de maneira mais profundamente imaginável com as coisas. Conduzem a um estado mais elevado, penetrante e sutil do desenvolvimento mental, que se refere à alma das coisas. O nome desse estado é contemplação. Contemplação. Diferentemente da meditação, na contemplação não é necessário esforço de pensamento ou de imaginação para conseguir-se a informação desejada. Esse exercício consiste simplesmente em mantermos o objeto ante a visão mental e deixar que a alma dele nos fale, repousando tranquilamente num divã ou na cama, não de modo negativo, mas completamente alerta. Esperamos a informação que virá com certeza e já alcançamos o devido grau de desenvolvimento. Então, a forma do objeto parece desvanecer-se, passamos a ver unicamente a vida em atividade. A contemplação ensinar-nos-á relativamente ao aspecto da vida, assim como a meditação nos ensinou tudo sobre a forma. Quando alcançamos esse estado, pomos diante de nós, por exemplo, uma árvore na floresta. Nós perdemos de vista a forma por completo e só veremos a vida, que nesse caso é o espírito grupo. Descobrimos então, para nosso assombro, que o espírito grupo da árvore inclui os diversos insetos que dela se alimentam. Assim, tanto o parasita quanto o tronco em que ele se prende são emanações do mesmo espírito grupo, pois quanto mais subimos nos domínios do invisível, menos formas separadas e distintas encontramos. E mais completamente a vida una predomina e imprime no investigador a noção suprema de que não há senão uma vida, a vida universal de Deus em quem realmente vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Os minerais, as plantas, os animais e o ser humano, todos sem exceção, são manifestações de Deus. E esse fato fornece a verdadeira base da fraternidade. Uma fraternidade que inclui tudo, desde o átomo até o sol, porque todos são emanações de Deus. Fracassaria o conceito da fraternidade se baseasse em outro princípio qualquer, como o das distinções de classes, das afinidades de raça ou de ofício, etc. O ocultista compreende claramente que a vida universal flui em tudo que existe. Adoração.
Quando por meio da contemplação se alcança essa altura, isso é, quando o aspirante compreende que de fato ele contempla Deus na vida que tudo compenetra, deve dar um passo ainda mais elevado e atingir a adoração. Através desse exercício, ele se une à fonte de todas as coisas, alcançando assim a maior altura possível de realização pelo ser humano, até que chegue o tempo em que essa união se torna permanente, ao fim do grande dia de manifestação. É a opinião do autor que nem as alturas da contemplação nem o passo final da adoração podem ser alcançados sem a ajuda de um mestre. O aspirante nunca deve temer que, por falta de um mestre, seu progresso seja retardado. Nem necessita preocupar-se em procurar um mestre. Tudo o que precisa fazer é começar a aperfeiçoar-se e continuar nesse trabalho diligente e persistentemente. Desse modo, purificará seus veículos, que começarão a brilhar nos mundos internos. Esse brilho não pode deixar de atrair a atenção dos mestres, os quais, sempre atentos a tais casos, estão ansiosos e contentes por ajudar aqueles que, por seus sinceros esforços de purificação, adquiriram o direito de receber ajuda. A humanidade está duramente necessitada de auxiliares que possam trabalhar nos mundos internos. Portanto, buscai e achareis. Contudo, não se imagine que a procura consiste em andar passando de um mestre para outro. Procurar, no sentido da palavra, nada significa para esse mundo tenebroso. Nós mesmos é que temos de acender a luz que seguramente irradia dos veículos do aspirante diligente. Essa é a estrela que nos conduzirá ao mestre, ou melhor, que conduzirá o mestre até nós. O tempo necessário para se alcançar resultados por meio dos diversos exercícios varia de indivíduo para indivíduo e depende da sua aplicação, grau de desenvolvimento e dos seus registros no livro do destino, pelo que não se pode estabelecer um tempo padrão. Alguns, que já estão quase prontos, obtêm resultados em poucos dias ou semanas. Outros têm que trabalhar durante meses, anos e talvez durante uma vida inteira, sem obter resultados visíveis. Não obstante, os resultados são uma realidade, de modo que o aspirante persistir fielmente obterá algum dia, nesta ou em futura vida, a recompensa de sua paciência e fidelidade. Os mundos internos abrir-se-ão aos seus olhos, tornando-se cidadão dos reinos onde as oportunidades são imensamente maiores do que no mundo físico somente. Daí em diante, desperto ou adormecido, através de tudo o que o ser humano chama de vida e de tudo o que se chama morte, sua consciência será ininterrupta. Levará uma vida de consciência contínua, beneficiando-se de todas as condições que permitem um avanço mais rápido para posições cada vez mais elevadas, e a empregará na elevação da humanidade.